Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. Que o Senhor abençoe grandemente as nossas vidas nesta manhã, que Ele fale fortemente nos nossos corações. E hoje um título muito importante, como sempre temos títulos muito importantes todos os dias, mas o nosso título de hoje fala sobre a liderança do Espírito, sobre deixarmos o Espírito Santo liderar a nossa vida, né? O Senhor fala na palavra que Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, deixarei para vocês com vocês o Espírito Santo, o Consolador, o que direciona, o que ilumina. E sim, o Espírito Santo é a luz, né, para os nossos caminhos, é a direção que nós devemos seguir, é essa voz doce, suave e mansa que fala conosco, nos dando o caminho certo a seguir. Quando nós temos o Espírito Santo direcionando as nossas vidas, nós não precisamos temer nada. Numa ocasião, ano passado, quando o Senhor vinha falando que ia levar minha mãe, a minha mãezinha, antes de partir, alguns meses antes de partir, falou comigo que queria ir ao monte, né? E o Senhor tinha me falado em setembro que ia levar a mamãe, e o Senhor confirmou quando foi outubro. Eu estava muito angustiada, porque Deus estava falando muitas coisas, confirmando que ia mesmo levar minha mãe. Minha mãe estava sempre comigo aqui, porque ela amava pescar, então ela está sempre aqui. E aí, desse novembro, ela falou: quero ir no monte com você, vamos lá. E eu fiquei com medo, falei: meu Deus, o que será que a mamãe, que o Senhor vai falar lá no monte? Muito medo do Senhor revelar sobre a partida da minha mãe para ela e que eu tivesse que falar algo do tipo, mas o Senhor é o Deus que direciona todas as coisas, o Espírito Santo. Ali eu subi com a mamãe e chegou lá, Deus deu eu falei: mãe, a senhora que vai ler a palavra, tá bom? E aí a minha mãezinha abriu a Bíblia e o Senhor já havia dito a ela há algum tempo atrás que eu seria a coluna de intercessão, né? A minha irmã Lídia, coluna de louvor, a Eliane, coluna de fogo, enfim. E aquela coluna de intercessão que mamãe vinha dizendo, eu sempre me via orando por alguém. Então eu pegava minha Bíblia cheia de fotos de pessoas e eu falando: não é verdade que realmente eu estou intercedendo, né? Eu estou sendo intercessora sem mesmo perceber. Quando eu percebi, já estava no caminho da intercessão, orando de madrugada por vidas que pediam oração e o Senhor dando respostas para a honra e glória do nome dele. Então, naquele dia no monte, quando eu subi com a minha mãezinha e ela abriu a palavra do Senhor, abriu aqui em Romanos 26, que fala sobre intercessão. Aí estava escrito bem grande: intercessão do Espírito. Né? Estava dizendo assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, queridos, eu entendi que o Senhor estava cuidando de tudo, todo o tempo. O Senhor, nós subimos ali naquele monte, Deus não permitiu, né, que eu tivesse que falar nada a respeito do que Ele estava dizendo comigo, para mim, sobre levar minha mãezinha, mas o Senhor falou diretamente sobre o Espírito Santo, né, intercessor, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não temos forças para orar. O Espírito Santo intercede por nós. Nós nos colocamos ali de joelho, começamos a clamar ao Senhor, mas ali nos falta palavra, nos falta força, e nos falta ânimo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, queridos, essa é uma experiência mais recente que eu tive assim, porque eu tive medo do que
eu iria ouvir, o que eu iria passar ali com a minha mãezinha lá no monte, mas o Senhor diretamente falou sobre intercessão, confirmando ali o que ele tinha dito à minha mãezinha sobre eu ser chamada para intercessão. Então, queridos, quando nós seguimos a Cristo, andamos na direção do Espírito Santo, a gente não precisa temer nada. O Senhor tem a resposta certa na hora certa. O Senhor é maravilhoso, amém? Vamos para o nosso título aqui que fala sobre a liderança do Espírito, né? A palavra de Lucas 11, 23 fala assim que se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, queridos, é o que diz a palavra, pedir, dar-se-vos-á, buscai e acharei. Se a gente que é mal sabe dar boas coisas aos nossos filhos, que quando nossos filhos querem alguma coisa, antes mesmo deles fecharem a boca para terminar de falar, nós já estamos pensando como é que nós vamos fazer para realizar o desejo daquele filho. Imagina o Senhor Jesus, né, que tem muito, muito mais para nos dar, além do que pensamos ou imaginamos. A nossa leitura fala assim: a generosidade de Deus vai muito além da nossa compreensão. Diante disso, Jesus resulta que, se nós, seres humanos que apesar de nossa natureza falha, conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, como não esperar que Deus faça ainda mais? A graça e o amor do Pai são extraordinários e impactantes, e essa verdade precisa estar firmada em nossa vida. Um grande exemplo de generosidade de Deus foi o fato de Ele nos ter deixado um presente valioso que nos guia e nos direciona ao caminho certo a ser trilhado. Nós, como em meio à dificuldade, e nos capacita para vencer a luta contra o pecado, o Espírito Santo. É impossível viver uma vida que agrada a Deus, ignorando completamente a existência e a ação do Espírito. Você tem um Pai que faz de tudo, que faz que tudo coopere para o seu bem. Isso, entretanto, não significa que tudo ocorrerá conforme seu plano pessoal, mas segundo a vontade dele. E isso não pode ser motivo de preocupação, mas sim de paz, porque quando nos submetemos a Deus e aceitamos os seus caminhos, vivemos o nosso propósito. Você não está sozinho, mas tem um auxiliador que o ampara em meio às suas fraquezas e necessidades, dado a nós por meio da infinita generosidade do Pai. Ao decidirmos caminhar com Jesus, Ele é justamente o Espírito Santo. Quanto mais intensos em nosso relacionamento com Deus, mais sensíveis estaremos às orientações do Espírito Santo e mais assertivos seremos em nossas decisões diárias. A partir de hoje, permita-se viver uma vida debaixo da liderança do Espírito Santo, pois ele é o grande presente de Deus, disponível a todos aquele que o pedir. Então, queridos, é isso. Pedir e dar-se, buscai e achareis, é o que diz a palavra do Senhor. A nossa frase do dia de hoje diz assim: deixe de ser governado pela opinião alheia ou por suas emoções e simplesmente permita que o Espírito Santo guie você. Nesse dia que eu subi no monte para orar com a minha mãezinha, se eu fosse me deixar guiar pelas minhas emoções, eu não teria ido, porque estava com muito medo do Senhor falar comigo e com ela sobre que o Senhor ia levá-la. Eu estava muito angustiada, então se eu fosse me levar pelas emoções, eu não teria ido com a minha mãezinha orar e tinha pedido toda essa confirmação que o Senhor deu através da palavra de Romanos 8:26. Então, queridos, quando nós somos liderados pelo Espírito Santo, não por pessoas, pelo que falam,
né? E não pelas nossas emoções, nossos medos. Nós somos sim surpreendidos cada dia mais com um novo direcionamento, né? Com um novo sentimento. Nós temos paz de espírito, nós temos tranquilidade quando ouvimos essa doce, maravilhosa voz do Espírito Santo, né? E a nossa palavra de hoje, a palavra-chave é a direção. Então, deixe que o Senhor direcione a sua vida, deixe que o Espírito Santo seja o seu melhor amigo, né? Chame ele para ser o seu melhor amigo e andar com você todos os dias. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Beijo, beijo. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.